Olá, bom dia galera do Colégio Estadual Tacílio Mota, principalmente a galera do primeiro ano, tá? Do primeiro ano A e B, e para todos os demais inscritos aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento uniformemente variado, tá certo? Que um breve resumo do que seria isso, conteúdo esse que vocês estão estudando. Então, vamos iniciar aqui falando da aceleração escalar média, né? O que acontece? O que é essa aceleração? Né? A aceleração vai estar totalmente ligada à velocidade e ao tempo com que isso ocorre. Então, espero que esteja dando para vocês visualizarem direitinho aqui as informações no quadro. Então, nós temos o seguinte: nós temos que a aceleração média, vai depender da variação da velocidade dividido pela variação do tempo, tá certo? E o que é essa variação da velocidade? A variação da velocidade vai ser justamente o intervalo entre essas velocidades que você vai pegar, uma velocidade final menos a velocidade inicial, ou o tempo final menos o tempo inicial. Como assim, professor? Ah, eu viajando em um determinado ponto da estrada, eu resolvi verificar o quanto eu vou aumentar de velocidade ou não. Então, se eu já estou em movimento, automaticamente eu já tenho uma velocidade, ou seja, essa velocidade seria minha velocidade inicial, ok? Então, se eu estou partindo de um ponto que eu já estou em movimento, essa velocidade, por exemplo, eu estou indo a 70 km por hora, e depois de 3 segundos eu já estou com 90 km por hora. Então, quanto que foi essa variação de velocidade? Eu estava 70, passei para 90 km por hora. Então, a variação da velocidade vai ser o quê? A velocidade final, representada por esse V, menos a velocidade inicial, por esse VI, né? VIzinho aqui. Então, o que é que acontece? É só fazer essa subtração. Simples. Não precisa usar isso daqui só para vocês entenderem um pouquinho mais. Então fica o quê? 90 menos 70. Variou quanto a velocidade? 20. Então esse é o valor que a gente vai usar aqui. Tá certo? Quanto variou? Em quanto tempo? Ah, foi 3 segundos. Então a gente vai descobrir assim, tá? Em 3 segundos, qual que é justamente a aceleração média. Tudo bem? Então, isso de início, essa introduçãozinha aqui para a gente adentrar. Como a gente viu, o movimento uniformemente variado é porque justamente vai variando a velocidade dele, tá certo? Então, dentro disso, a gente pode representar isso daqui numa forma de função e gráfico, tá? Função e gráfico da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, o que é isso, professor? Velocidade em relação ao tempo? Olha só, a aceleração não depende de quê? Não é da velocidade do tempo? Então eu posso representar isso em gráfico, tá certo? Eu posso representar assim em um gráfico essa função. Então o que vocês precisam entender um pouquinho mais? Olha só, a velocidade ela sempre vai ser dada em metros por segundo, vai ser a nossa medida, a unidade de medida da velocidade, certo? Metros por segundo. Então vocês não esqueçam. Metros por segundo vai ser dado sempre a velocidade, tá certo? E o tempo vai ser dado em segundos, tá ok? Então por isso que a gente colocou o gráfico aqui, ó. No eixo vertical a velocidade e no eixo horizontal o tempo. Vai funcionar dessa maneira, ok? Então o gráfico da velocidade é em função do tempo, tá certo? Então nós temos aqui a velocidade em metros por segundo, o tempo em segundo. Ah, isso garante o quê? Que a nossa aceleração é dada em quê, pessoal? Olha, metros por segundo ao quadrado, tá certo? Não esqueça, a aceleração vai ser sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então vamos aqui para a nossa função. Ah, professor, de onde foi que saiu essa função? V igual, velocidade igual, velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Ah, gente, saiu daqui, dessa forma, tá? Como, professor, que eu não estou conseguindo visualizar? Olha só, a aceleração média, que é o mesmo vou colocar aqui, tá?
é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo menos o tempo inicial. Não é assim? Só que para transformar isso daqui nessa função, eu fiz o que foi que nós fizemos. Só multiplicamos o meio pelos extremos. Não estou conseguindo ver, professor. Olha só, aqui debaixo desse A tem o quê? Né? Sempre tem uma incógnita aqui, o 1zinho que subentende-se, tá? De toda fração, de todo número natural, todo valor embaixo se constitui um 1. Então esse 1 está multiplicando esse e esse A está multiplicando esse. Vai ficar como? V menos VI, ó, porque uma vez tudo isso é a mesma coisa, não é isso, pessoal? Então é igual a vezes T menos TI. Então esse A está multiplicando T menos... Quem é o T? É o tempo final. TI, tempo inicial, ok? Então, nós temos aqui. Professor, mas está muito diferente ainda. Beleza. Mas só que, quando a gente vai resolver uma equação da velocidade, a gente vai, em função do tempo, a gente sempre vai considerar, na maioria dos casos, olha só, na maioria dos casos, a gente pode considerar que o tempo inicial seja zero. Se você começar a marcar uma coisa aqui, claro que vai ter como partir do zero, vocês concordam comigo? Então é isso que vai acontecer, vai partir do zero. Então se vai partir do zero, TI é zero, T menos zero vai dar o T, não importa que seja esse valor. Logo, nós vamos ter que a velocidade menos velocidade inicial é igual a A vezes o T. Por quê? A vezes zero, né, pessoal? Vai dar zero, vai ser eliminado. Então, vai ficar só o A vezes T, tá bom? Agora melhorou um pouquinho. Isso, melhorou. Por quê? O que vai acontecer? Eu vou trazer a setinha para cá, tá, pessoal? Vou isolar o V, que é a velocidade, né? A velocidade que a gente está procurando em função do tempo. Vai ser igual. Esse menos VI, olha só. Esse menos VI não está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Ok? Aqui está positivo, mais A vezes T. Pronto, é só para mostrar como foi que nós chegamos nessa formulazinha, nessa função, né? Nessa função, que é a mesma coisa dessa, só que está mais organizado, já para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, daqui nós viemos aqui mostrar o gráfico da função. Na linha horizontal, né? Na linha horizontal ela é representada por o tempo, tá bom? E na linha vertical, a velocidade. Então, colocamos aqui um exemplo, tá? Por isso que já está assim preenchido aqui no gráfico. Tem um exemplo para vocês. Olha só. Se num instante, vamos considerar que no instante do tempo igual a zero, tá certo? No tempo igual a zero, a velocidade escalar de um ciclista é de 10 metros por segundo por segundo. Essa aqui é a velocidade dele. Ou seja, quando ele acionou, quando ele foi acionar o relógio, né, 0 segundos, ele já vinha com a velocidade de 10 metros por segundo. Está aqui, ó, a velocidade dele. Ou seja, a velocidade inicial, tá certo? Igual a 10. Então, o que foi que aconteceu? Decorridos 5 segundos, ó, de 0 foi para 5. 5 segundos, o que foi que aconteceu com a velocidade dele, professor? A velocidade escalar foi para 25. Olha só, que interessante. Ele estava, quando começou a cronometrar, a velocidade dele era 10. Ok? Quando passou para 5 segundos, a velocidade dele foi para 25 metros por segundo. Olha o que foi que aconteceu ao nosso gráfico. Ele aumentou, não é verdade? Aumentou a velocidade de 10 para 25, de acordo com o tempo de 5 segundos. Então, esse é o nosso gráfico. Isso daqui, pessoal, é a variação de quem? Da velocidade. Concordam comigo? Velocidade inicial e a velocidade final, que foi 25 da questão. E aqui embaixo é a variação do tempo. De 0 foi para 5. Vocês concordam comigo que é bem simples eu perguntar para vocês, professor, e qual é a aceleração? Né? A aceleração é o que foi que nós vimos aqui? É a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, fica
interessante a gente resolver isso daqui agora. Já está prontinho aqui pra gente. Então nós temos que... Qual é a variação da velocidade? Aí você vai analisar aqui, ó. Vamos lá? Vamos fazer junto? Então essa variação... eu posso usar tanto essa forma, tá, pessoal, como essa. Fica a critério de vocês, já que nós temos o tempo zero. Mas eu vou mostrar para vocês utilizando essa forma primeiramente, ok? Então a aceleração média é igual à velocidade final. Qual foi a velocidade final aqui? Ó, 25. Quando ele chegou? 25, muito bem. E a inicial? 10. Dividido. O tempo final chegou até quanto? 5, não foi, pessoal? 5 segundos. Então, 5 menos. Qual foi o tempo inicial, professor? 0. Onde ele partiu. Então, resolvendo isso, a aceleração vai ser 25 menos 10. 25 menos 10 vai dar 15. Dividido por 5 menos 0, 5. Ou seja, a nossa aceleração é 15 dividido por 5, e vocês já sabem a resposta aí. 3 metros por segundo ao quadrado. 15 dividido por 5 dá 3. Então, a gente tem essa análise para ser feita, tá? Tanto quanto utilizando a função, como o gráfico, a interpretação. Entendam, viu, o que está acontecendo aqui. De 10 metros por segundo, ele partiu para 25 metros por segundo, justamente com o decorrer do tempo, que foi 5 segundos. Então, essa é a primeira etapa, essa primeira introdução. No próximo vídeo eu vou responder a questão para vocês, duas questões para vocês da atividade que eu passei. Então, bons estudos, estudem em casa, não saiam de casa e se previnam, tá? Use máscara quando precisar sair. Então, estamos aqui e aguardem o próximo vídeo com as resoluções das questões. Valeu, obrigado!